Lady Gaga fez uma apresentação para 2,1 milhões de pessoas nas praias de Copacabana. Acho que só não quebra o recorde do Papa, mas todos os outros recordes foram batidos naquela noite. Vamos falar do Reinaldo Azevedo também, falando sobre o Bolsonaro recebendo alta da UTI, a vitimização que o vagabundo, o golpista, o genocida faz nas redes sociais. O cenário vai estar um pouquinho diferente aqui, tá, gente? A gente vai estar sem QR Code hoje, mas a gente segue pedindo ajudas para vocês nos superchats e nos membros, sobretudo porque a gente está tendo que fazer uma migração de assinatura de StreamYard e a gente precisa de todo o apoio de vocês. E teve, depois do espetáculo musical, do espetáculo de cores, do espetáculo de inclusão, do espetáculo de acolhimento LGBTQIAPN+, depois do visual, do rock, da música pesada, da música leve, do passeio que a Lady Gaga faz, e eu sou muito fã da Lady Gaga, gosto mais da Lady Gaga do que da Madonna, tá, gente? Eu acho que ela é um ícone pop muito importante. Eu gosto da definição do meu amigo Henrique Sampaio, que a Lady Gaga é o Dark Souls da cultura, da música pop. E depois do espetáculo visual, nós tivemos uma investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que cumpriu mandados em diferentes estados, que desbaratou uma verdadeira organização criminosa que pretendia matar uma criança ao vivo na internet para que as pessoas vissem isso e isso viralizasse nas redes sociais. Uma pessoa que pretendia cometer um crime de assassinato numa multidão de 2,1 milhões de pessoas nas praias de Copacabana, muitos delas, importante dizer, progressistas e de esquerda. Isso mostra o tamanho da Lady Gaga e isso mostra também o tamanho do buraco que nós temos dentro do combate à extrema-direita. Um atentado à bomba foi tentado e é por isso que nós temos que fazer como a Isabel Cristina está falando aqui, sem anistia para os bolsonaristas golpistas, e eu vou dizer para vocês o quê. Ontem eu fiz também plantão no DCM, eu passei o dia conversando com algumas pessoas do governo, com algumas fontes minhas, e é uma coisa importante para a gente entender, tá, gente? O Bolsonaro é o ícone da extrema-direita pública, mas esses atentados que estão ligados a uma subcultura do Discord, a uma subcultura que vem dos chans, a uma subcultura que já foi denunciada pela feminista Lola Aronovitch, pela minha amiga e pesquisadora Letícia Oliveira, discípula de Adriana Dias. Essas subculturas do Discord, elas não têm, eu não estou passando pano, tá? Elas não têm absolutamente nada a ver com o Bolsonaro e com o bolsonarismo. E eu dizer para você essas coisas não significa que eu estou só avisando para o Bolsonaro. É que existem ramificações da antipolítica, do extremismo de direita e das atuações nas redes sociais que utilizam-se, inclusive, de recrutamento de crianças, que são até piores do que o bolsonarismo. E esses casos estão sendo investigados de uma maneira exemplar por uma divisão do Ministério da Justiça do governo Lula. Eu publiquei sobre ele ontem no Drops, que é importante para as pessoas saberem. É uma divisão chamada CyberLab. O CyberLab é uma sigla para as pessoas entenderem aqui o que é o CyberLab. O CyberLab é muito importante, muito interessante, e com isso a gente precisa da ajuda de vocês. O CyberLab é uma sigla para Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Foi o CyberLab com a Polícia Civil do Rio de Janeiro que desbaratou o que nós vimos de tentativa de crime em massa no show da Lady Gaga no Rio de Janeiro.
E eles estão desbaratando uma rede que pode ser tão ou mais nociva do que o bolsonarismo, que também é uma rede de terroristas. Também é uma rede que precisa ser... E o Discord precisa ser cobrado a responsabilidade. Eu já conversei com o representante do Discord no Brasil. Você precisa ser cobrado novamente, gente. A empresa precisa ser cobrada novamente. Porque, assim, estão deixando... Como deixaram um planejamento de ataques às escolas, como deixaram adolescentes cometendo crimes contra o próprio corpo nessas redes sociais. A atuação do Cyberlab, a atuação das polícias, a atuação de investigação precisa acelerar uma regulação das redes sociais para também punir os bolsonaristas. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu estou trazendo no meu editorial hoje. Eu quero complexificar um pouco o debate, porque muitas vezes nós simplificamos tudo. Nós damos superpoderes ao Bolsonaro que ele não tem. Que ele não tem. E a gente precisa dar cadeia dura para esses criminosos cibernéticos. Mas cadeia dura. Essas redes precisam ser todas monitoradas. E é por isso que é importante a gente falar também a respeito da questão. Eu venho falando no DCM aqui na Folha Democrata até mais. A esquerda precisa entrar no debate da cultura gamer, da cultura jovem e da cultura das plataformas digitais. O recrutamento de extrema-direita muitas vezes está acontecendo dentro dessas plataformas. E o recrutamento dentro dessas plataformas, antes que venha uma direita aí dizendo que é anti-woke, está vindo do ódio aos LGBTQIAPN+. Está vindo do ódio às gays, está vindo do ódio às trans, está vindo do ódio à diversidade. Está vindo desse arsenal de ódios que estão sendo colocados na internet como recursos de recrutamento e execução de uma política de extrema-direita. De recrutamento e de execução de políticas que vão, de fato, atacar direitos fundamentais. Então, gente, é tudo muito pesado que a gente vai enfrentar nos próximos anos. Por isso que é fundamental, aumentou agora o preço do StreamYard, aumentou agora o preço também do nosso Canva. A gente precisa que vocês estejam contribuindo para os canais de esquerda. A gente precisa contribuir para os canais de comunicação, para pressionar o Discord, para pressionar todas as plataformas, para pressionar tudo o que fazemos nas redes sociais e no meio digital. A gente precisa pressionar, a gente precisa estar presente, a gente precisa cobrar. A gente não pode ser uma esquerda cheirosa. A gente tem que ser uma esquerda dura. A gente tem que ser uma esquerda realmente atrás do bem comum. Porque essas instituições querem jogar a gente no caos e querem jogar a gente na repressão às minorias. A repressão completa das minorias. Tanto que aconteceu esse crime gravíssimo, gravíssimo, envolvendo o show da Lady Gaga na praia de Copacabana, que reuniu mais gente do que qualquer evento político. E é um ato político, embora seja um ato de entretenimento também. As pessoas foram lá para curtir o som. As pessoas foram lá para curtir a música. Mas as pessoas também poderiam ter sido vítimas de um terrorismo doméstico. E aí chegamos na questão do Reinaldo Azevedo. O Reinaldo está completamente correto em colocar que nós precisamos da punição exemplar dos golpistas do 8 de janeiro. Eu não falei do 8 de janeiro até agora. Eu não falei do 8 de janeiro até agora. Como eu falei para vocês, são fenômenos diferentes. Esse fenômeno dos ataques dos chans, das plataformas, dessas pessoas que se escondem na cultura da internet, que muitos são incels e outros não são incels necessariamente. Isso é um outro bicho. E isso é um bicho muito pior. Isso é um bicho muito pior. É um monstro
que está sendo gestado na... a gente está falando dos Little Monsters da Lady Gaga, mas os Little Monsters da Lady Gaga são pessoas legais. A gente está falando de uma monstruosidade que é sustentada pelas redes sociais e que se esconde em vários recantos, nos fóruns anônimos, nas comunidades gamers, nas comunidades digitais. E a gente tem que ficar bastante em cima de todas essas questões. A gente tem que ficar bastante em cima de todas essas questões. Os problemas não acabaram, os problemas continuam aí. Então é importantíssimo, tá? É importantíssimo que a gente tenha consciência do que é, do bicho que a gente enfrentou e que eles afetam, inclusive, os shows que nós frequentamos, os meios que nós conversamos. Você não precisa ser fã da Lady Gaga, entendeu? Mas vocês conversam com esses meios também. Se você é a favor da diversidade, você provavelmente deve conhecer algum fã da Lady Gaga. E não são todos gays, tá, gente? Não são todos LGBTs. Mas provavelmente você conhece. Não à toa tinha mais de 2 milhões de pessoas por lá. E é importante dizer essas coisas, gente. Provavelmente esse foi um dos maiores atentados que a gente viu esse ano. E, felizmente, foi desbaratado pelo Cyberlab do governo federal e pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que resolveu trabalhar. E um outro grande vitorioso desse processo todo, que já sai como favorito para o governo do estado, chama-se Eduardo Paes. Eduardo Paes está entregando para o Rio de Janeiro entretenimento, modernização em muitos aspectos, com todos os problemas que o Rio tem, tá? O Rio ainda está na mão das milícias, o Rio ainda está na mão do tráfico de drogas, mas Eduardo Paes tem um olho clínico para a questão do entretenimento do povo e da inovação dentro da sua cidade. Está despontando, eu acho que esse cara, e aí eu concordo com meu amigo Thiago Suman, embora muitos torçam o nariz, talvez seja um herdeiro direto do Lula para os próximos pleitos presidenciais futuramente. É um político muito bem avaliado, é um político que lida com muitas pressões e que está aí altamente presidenciável. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo no Rio de Janeiro, no espaço gamer público que a Prefeitura do Rio abriu, e o Eduardo Paes é um cara preparadíssimo. Todo mundo sabe dos problemas que ele tem na Prefeitura, dos problemas da gestão dele, e ele é uma das pessoas mais preparadas que vocês podem esperar para dentro da política. Eu acho que ele pode ser o sucessor do Lula, sim, Lucas. Eu acho que ele pode ser o sucessor do Lula, sim. O mesmo tamanho? Não. Não acho. Não acho que tenha o mesmo tamanho do Lula. Mas eu acho que é um cara que serve. Eu acho que ele tem mais chances, eu acho que ele tem mais visibilidade, eu acho que ele lida com mais problemas do que o João Campos. Eu acho que ele tem mais carisma do que o Fernando Haddad. Eu não estou qualificando, gente, a qualidade do político Eduardo Paes. É um cara do centrão. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Eu não estou dizendo, não estou mentindo aqui para vocês. É um cara do centrão, não é um cara da esquerda. Mas é um cara que tem... olhem as contas abertas do Rio de Janeiro. Depois voltamos nesse assunto. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu sei que tem problemas nisso. Tem problemas gravíssimos nisso. A questão, como o Eduardo Paes está deixando a educação do Rio de Janeiro. Eu sei dos problemas do Eduardo Paes. Eu estou dizendo que na bolsa de apostas dos governadores, o Paes está muito bem e o Paes se posiciona claramente ao lado de Lula. O Paes não está sabotando o Lula. Assim que ele ganha a eleição, ele faz um encontro com o Lula em Brasília. Então ele está de olho nesse nicho lulista. Então é importante a gente dizer isso. É importante dizer. Não estou lançando Eduardo Paes sucessor do Lula, eu estou constatando fatos, gente. Estou constatando fatos. Esses shows no Rio de Janeiro depõem muito mais a favor do que contra ele. Ele está dando diversão para um povo que sofre todo dia. Que sofre todo dia e está colocando a cidade no mapa mundial.
Mundial. Então é importante. Robson Siqueira lembrou do Geraldo Alckmin. Eu acho que o Geraldo Alckmin está mais para governador de São Paulo. Mas é isso, gente. A gente já está começando a discutir aos poucos e em pequenos passos, talvez, o futuro político do nosso campo, que não é só o campo de esquerda, mas é o campo progressista como um todo. Então é importante aqui. O Lucas está se posicionando, gostei do debate aqui que está se firmando, mas são algumas coisas importantes. E é importante a gente entender esse combate à extrema-direita que eu volto a falar, gente. Esse atentado ao show da Lady Gaga não é diretamente relacionado ao bolsonarismo. Isso é um bicho mais antigo. Esses channers estão extremizando a internet antes do Bolsonaro ser presidenciável, tá? Esses caras das subculturas, que hoje em dia não é mais o 4chan, eles migraram para outras plataformas, tanto que o Discord está sendo um dos destinos dessa turma. Essas subculturas de internet de extrema-direita estão presentes há muito tempo. Deixa eu já agradecer de cara a Verônica Teixeira, que já mandou R$20 via Pix. Obrigado, minha querida. Peça o seu livro. Depois eu tenho que entregar os livros de vocês, aliás. O pessoal já pediu os livros lá no e-mail, ainda não mandei. Mandem contribuição de 20 pilas no Pix e e-mail para pedrozambarda@gmail.com para vocês receberem livros em PDF, tá, gente? Vânia Nascimento. E como prefeito do Rio, é o melhor de todos em relação às escolas municipais e às clínicas de família, diz a Vânia Nascimento. Essa questão do Rio de Janeiro a gente vai ter que discutir muito. Eu tô lançando aqui que eu acho que é uma coisa que está sendo ventilada, tá, gente, nos bastidores. Então, meus caros, é importantíssimo isso tudo que está rolando. É importantíssimo que as autoridades vão para cima desses grupos de extrema-direita. É importantíssimo que a gente complexifique o debate a respeito da extrema-direita. É fácil culpar. A culpa do crime na Lady Gaga não é do Bolsonaro. Tá? Isso precisa ficar claro para as pessoas que estão acompanhando aqui essa live. Não é tudo que é de extrema-direita que está diretamente ligado ao Bolsonaro. E isso significa passar pano para Bolsonaro? Não. Não. Bolsonaro não pode ser anistiado. É imperdoável o que ele fez no 8 de janeiro. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que o Ministério da Justiça do Lula, o Cyberlab, está enfrentando ameaças piores que estão em curso na sociedade. Os atentados à escola foram muito subestimados. A gente enfrentou um terror nesse período do governo Lula, graças a esses subgrupos digitais. E eu passei horas ontem conversando com gente do governo. Horas conversando com as minhas fontes. E é exatamente o que o Lucas está falando aqui. O Bolsonaro não é a extrema-direita. Parem de achar que o Bolsonaro é o gênio da lâmpada, que ele sabe de tudo, que ele planeja tudo, que a tal da facada foi fake. Parem de achar que ele é um gênio. Ele não é um gênio. E muitas vezes as pessoas da esquerda não sabem o que é a extrema-direita. A extrema-direita é algo mais profundo. A extrema-direita está ligada a muitos sentimentos internalizados também por essa mídia canalha. Essa mídia canalha que prega antipolítica. Não é à toa. Não é à toa que nós temos a Lava Jato como representante dessa extrema-direita também. A Lava Jato, como o Lênin Streck, como Pedro Serrano falam, que foi parideira, pariu esse monstro chamado bolsonarismo. O bolsonarismo é um dos monstros, é uma das bestas. Por isso que eu estou falando que a gente precisa se organizar, a gente precisa estar organizado nos sindicatos, a gente precisa estar organizado nos movimentos sociais, a gente precisa estar organizado nos movimentos de negritude, a gente precisa estar organizado nos movimentos de moradia, a gente precisa estar organizado nos movimentos trans, nos movimentos LGBTQIAPN+. E a gente precisa estar organizado nos nossos canais de comunicação como a Folha Democrata. Eles iam provocar uma tragédia sem precedentes no show da Lady Gaga. Eles iam fazer um arrasa-quarteirão. Eles iam fazer aquilo que falaram também na mídia, sem dúvida isso iria acontecer, iam provocar um Rio Centro.
Iam provocar um absurdo. Iam provocar esse tipo de coisa, gente. Então é com esses bichos que a gente está falando. É com esses monstros que nós estamos falando. A gente tem que entender que os problemas são muito piores do que parecem. Seria muito fácil aqui, gente, eu virar e ficar fazendo um editorial dizendo que tudo é culpa do Bolsonaro. O Bolsonaro nem é tão esperto assim. Nem é tão inteligente assim. Ontem eu tive uma entrevista muito boa com o Adriano Diogo, na ocasião para um outro canal, e ele estava me explicando uma coisa. Por exemplo, por que os militares tentam tanto golpe? Porque os militares se enxergam como um poder constituído e moderador no Brasil desde sempre. Eles acham que eles são donos da República. Agora a gente tem os militares, a gente tem esses subgrupos de internet. A gente tem agora a extrema-direita entranhada no centrão. A gente tem muitas subdivisões. E o meu medo, se a gente não tiver organizado, é isso se reagrupar de novo numa candidatura do Tarcísio de Freitas, que tem mais cabeça que o Bolsonaro. O Lucas está falando, primeiro tentaram na Brasília na véspera de Natal, agora isso, uma hora eles conseguem. Pois é. Quando é que nós vamos desarmar a bomba? E quando é que nós vamos entender que o debate é complexo? É complexo. Não me acusem de passar pano pro Bolsonaro. Eu nunca vou passar pano pro Bolsonaro. Mas quando eu digo que são bichos diferentes, eu estou dizendo que nós estamos com mais problemas do que parecem. Senão as minhas fontes não teriam dito isso. O Cyberlab está alarmado com essa juventude que nós temos hoje. Uma juventude sem emprego, sem perspectiva, com uma cultura digital que domina todos os ambientes da vida dela, sem moderação dos pais, sem moderação dos responsáveis, com uma escola que não consegue mais instruir essas pessoas na educação formal. É um filme de terror, gente. É um filme de terror e é uma fábrica de extremistas que está em curso nas redes. Obrigado, Rafael, querido. É uma geração uberizada, como diz o Robson aqui. É um filme de terror, gente. As pessoas não têm mais empregos estáveis. As pessoas não têm mais organização sindical. E as pessoas estão perdidas nesses grupos extremistas. As pessoas estão perdidas no ódio ao diferente. Elas estão perdidas no ódio ao diferente. Por isso que é fundamental um show como o da Lady Gaga. Por isso que é fundamental a manifestação pela diversidade, a diversidade real. A Lady Gaga foi vítima de fake news escabrosas. Diziam, por exemplo, que ela era intersexo. E ela nunca negou isso porque ela sabe que as pessoas intersexos sofrem muito preconceito. Sofrem muito preconceito. Gente, deixa eu ajustar uma coisa aqui que eu esqueci de arrumar uma coisa na tomada. Um segundo. Espera aí. Voltei. Tava organizando, senão o meu outro computador ia desligar. Que eu tenho um outro lugar para olhar os chats de vocês. Não, Cândida, a gente não tá dando força para a extrema-direita. Eu acho que eles estão aqui. E eu acho que se eles estão aqui, eles têm que prestar atenção no que eu tô falando. A gente precisa dar devida atenção. É o que o Lucas está falando. Ou começamos a dar atenção ao mundo digital e dos games, e de inovação, e de tecnologia, e de cultura digital, e de cultura de música, ou a gente vai perder a juventude para a extrema-direita. A extrema-direita está tomando a juventude por outras vias, não é só o bolsonarismo. É isso que eu estou querendo explicar para vocês claramente. Claramente, isso está sendo dito aqui. Eu estou dizendo para vocês que existem várias extremas-direita. Vários grupos. Nós temos os grupos masculinistas, nós temos os red pills. A gente tem muita coisa importante. Teve um cara que perguntou para ela se ela tinha um pênis. Sim. A Lady Gaga, gente, não tem ilusões. Ela é uma mulher milionária, bilionária, aliás. Não é uma pessoa da classe popular. Não é uma pessoa que apoia a causa palestina. É uma artista. E uma artista ligada às elites.
Só que as bandeiras de diversidade que ela representa são muito importantes. Isso é importante ser dito. As bandeiras que ela representa são fundamentais. Por isso que ela faz tanto sucesso também. Por isso que ela faz muito sucesso. Então é fundamental isso que eu estou colocando para vocês, gente. A gente está fazendo um embate e não serão embates fáceis. E eu estou trazendo nesse editorial de hoje, eu não estou trazendo a minha opinião tão e somente. Eu estou trazendo para vocês informações. Ontem eu passei o dia inteiro conversando com as minhas fontes. O Cyberlab está fazendo um trabalho importantíssimo. Importantíssimo. E a Cândida falou uma coisa que é verdade. O governo tem que dar força para o pessoal da esquerda. Vocês não têm ajuda nenhuma e ficam aí na luta desde que o Lula estava preso. Meu Deus, olha o México. Sim, o governo tem que ajudar. E vocês também têm que ajudar, gente. Com pouquinho em pouquinho, vocês têm que ajudar. Agora a gente está fazendo uma migração do serviço do StreamYard. Hoje eu estou com o StreamYard básico. Mas a gente conta com cada um de vocês aqui na batalha e na ajuda. E vocês têm sido muito generosos comigo toda vez que eu coloco as minhas opiniões aqui para vocês. Vocês têm sido generosos, vocês têm sido bondosos. Eu tenho lido os comentários de vocês aqui nas redes. Muita gente dizendo que gosta de me ouvir, muita gente dizendo que gosta de saber o que eu penso a respeito das coisas. Muita gente contribuindo também em horários fora da live, no Pix e no Valeu Demais, que são formas importantíssimas de vocês ajudarem. Deixa eu agradecer nomeadamente a Elisa Beth Rocha, que nos ajudou, Valéria Alves Oliveira, Cleo Fines, a Cláudia Filler, como sempre ajudando a gente, pelo menos mandou 2 recursos aqui, valeu demais. Mas vocês têm reconhecido o meu trabalho. Vocês têm reconhecido. Obrigado, Robson. Eu tento ser uma voz sensata e eu tento ser uma coisa. Eu estava falando para a Xanda outro dia. Eu quero dar para vocês, nem que seja um pouco. Eu tenho meu senso crítico. Eu não acho que o governo Lula está no melhor dos caminhos. Eu acho que o governo Lula é muito bom em relação ao governo Bolsonaro. Mas podia ser muito melhor. É a crítica que eu tenho ao governo Lula. Tenho críticas mesmo. Eu acho que o governo Lula podia ser muito mais à esquerda. Mas, infelizmente, ele cede a uma correlação de forças, muitas vezes perversa. E votarei no Lula em 26. Votarei no Lula, farei campanha ao Lula. Só que eu acho que a esquerda é muitas vezes suicida. A esquerda, muitas vezes, é contraditória. A esquerda não entende o significado da palavra coesão. Cada um atira para um lado. Cada um diz uma coisa. E eu não estou dizendo que as pessoas têm que dizer a mesma coisa que eu digo por aqui. Mas eu quero que vocês entrem aqui na Folha Democrata e saiam daqui esperançados. Saiam daqui com perspectiva. Saiam daqui informados. Informados. Quero que vocês saiam daqui muito bem informados. Eu fui me informar com a galera do governo. Eu fui me informar com a galera do governo. Eu fui me informar com os especialistas que estavam atrás dessa investigação da Lady Gaga. O Paulo falou aqui, Pedro, acho que o caos está instalado, não tem como voltar ao normal. A gente não tem que voltar, gente. A gente tem que avançar. A gente tem que combater. A gente tem que ir atrás de soluções. Não vai voltar a ser o que era antes. As coisas já mudaram. Nós vivemos em outra realidade hoje em dia. Mas a gente precisa entender o que a gente está encarando. As pessoas não entendem, as pessoas só falam dos problemas. Eu estava falando do Eduardo Paes agora há pouco, eu não estou fazendo campanha para o Eduardo Paes. Estou dando um dado para vocês. Um dado para vocês que tem um cara se capacitando politicamente. Tem um cara se capacitando politicamente. Tem uma arena, um cardápio de gente se colocando agora. Felizmente, o Lula vai se candidatar mais uma vez. E a gente tem que proteger o Lula nesse processo. Porque ele vai ser alvo de todo tipo de ataque. De todo tipo de ataque. E nós precisamos estar esperançados. E nós precisamos estar com perspectivas. A gente tem que andar, caminhar em frente. Entender o que está acontecendo. Nós temos que sair dos programas de informação de manhã com mais clareza do que fazer. E às vezes eu sinto que o nosso campo só confunde.
Só vai atrás de chavão. Não vai a campo, não duvida. Eu duvido do que eu mesmo falo. Eu, às vezes, não tenho tanta certeza assim do que eu falo. Mas é nesse processo dialético de confrontar e de refinar aquilo que eu falo para vocês e de formar novas lideranças que eu busco criar essas lives aqui como um laboratório para vocês terem boas ideias. Com um laboratório para vocês irem nos outros canais e falarem, olha, o Pedro tem um ponto de vista bem interessante lá na Folha Democrata. Deem uma olhada lá. Nós passamos 101 mil inscritos agora com muito sangue, suor e lágrimas e muito pedido de superchat. Eu não tenho vergonha de pedir dinheiro na internet não, gente. Sabe por que eu não tenho vergonha de pedir dinheiro? Porque o meu trabalho tem muita qualidade. Porque o meu trabalho é muito bem fundamentado. Porque eu não sou mentiroso. Eu vou atrás de dados verdadeiros. Quando eu dou uma opinião, essa opinião está embasada em cima de uma cadeia de eventos. Eu não falo eu acho que. Eu não fico fazendo título sensacionalista. Eu trago para vocês informação e substância. É isso que está faltando nas discussões políticas no geral. As pessoas precisam ser mais substantivas, menos adjetivas. Eu não falo mal do Bolsonaro porque eu não gosto do Bolsonaro. Eu falo mal do Bolsonaro porque ele é um problema objetivo, substantivo. Substantivo. Então é importantíssimo. A Angélica falou aqui, bom dia, quero saber de você quando critica o Lula, se na hora da crítica lembra que ele está dentro da cova dos leões. Eu lembro toda hora disso. O Lula é um herói épico dos nossos tempos brasileiros. O Lula é um herói épico. Eu posso achar, não acho isso, tá? Eu acho o governo bom na medida do possível. Mas eu podia achar o governo uma merda. Mesmo assim, o Lula é corajoso por colocar a vida dele e a biografia dele em 3 governos e talvez num 4º governo. É um altruísmo que eu não sei se eu teria. Eu não sei, é muito tempo, gente. É muito tempo dedicado à vida dele num país. É muito tempo acreditando num sonho da população brasileira sofrendo com menos fome. Então é importantíssimo, gente. É importantíssimo que a gente tenha coesão, que a gente tenha organização, que a gente cobre o Lula para ele fazer mais. Não é atacar o Lula, é cobrar o Lula para que ele faça mais. Que a gente cobre esses ministros. Tem muito ministro ruim nesse governo. Tem muito ministro golpista nesse governo. Tem muito infiltrado nesse governo. E eu quero que vocês terminem essa live com uma sensação de que o Pedro me deu um caminho, me deu um fio. A briga pela escala 6x1 foi um golaço do Lula. Gravamos cortes sobre isso e vocês continuam assistindo. E eu fico muito feliz por essa repercussão. Eu fico muito feliz por essa questão. Eu fico muito feliz por tudo que está acontecendo. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um
curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.